Graça e paz da Igreja do Senhor. Vamos ficar em pé. Senhor, obrigado por ter a honra de levar a palavra da sua santa igreja. Eu peço que a sua presença seja honrada nessa palavra. Derrama bênçãos. Quebra, Senhor, toda barreira de entendimento, toda ação do inimigo. Opera maravilha, Senhor, para a glória e para a honra do seu nome. E que tudo é para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, há alguns minutos que eu cheguei aqui, minha garganta começou a ficar irritada. Então hoje eu vou precisar da ajuda de alguns irmãos. Nós vamos fazer uma série de leituras da palavra e eu queria que vocês prestassem bem atenção nos textos, nos versículos que serão lidos, porque no entendimento desses textos dependerá o entendimento da palavra que vai ser ministrada hoje. Eu vou pedir você, Carlos, e leia para mim Êxodo 20, 12. Vou pedir para o Nel. Vou pedir para o Tiagão. Pode ler, Tiagão? Efésios 6, de 1 a 4. Eu vou pedir para a irmã Ana, pode ler, irmã? Romanos 13, versículos 7 e 8. Vou pedir para o irmão, pode ler para mim. 1 Samuel 2:30. Fábio, você pode ler para mim Romanos, capítulo 12, versículo 10. A irmã pode ler para mim Filipenses 2:3. Não, sim. Você pode ler para mim 1 Pedro 3:1 e 3:7. E é nessa sequência. Você pode ler. Efésios 6, de 1 a 4. Pode começar a ler. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra. Estou muito. Vós, filhos, sede obediência aos vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e administração do Senhor. Romanos 13, 7 e 8. Deem a cada um que lhe é devido, paguem seus impostos e tributos, obedeçam aos seus superiores e honrem e respeitem todos aqueles
verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, eu honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Só me lembra aí, 1 Pedro. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Por todos esses versículos que foram lidos, vocês perceberam que devemos prestar honra. Nós devemos prestar honra a Deus, aos líderes. Devemos prestar honra ao nosso casamento. Porque quando entendermos o conceito de honra, a nossa vida será próspera. Eu vou ler o conceito de honra. Prestar honra a alguém significa estimar, respeitar, apreciar, dar reconhecimento e valor a esta. Devemos honrar a Deus, pai, mãe, casamento, líderes e autoridades. Essa palavra que eu vou trazer para vocês é uma outra palavra que nós precisamos entender o conceito para que se entenda o que eu vou falar. Primícias. Primícias é o primeiro fruto da terra, primeira produção com efeitos de lucro. Honra e primícias. Agora, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, de 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens, com suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho
2 a 5. Posição 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias, circunvizinhas, e ensinou. Nesses 2 versículos, nós vemos o resultado de honrar e desonrar. Quando damos as primícias a Deus, quando honramos a Deus, nós somos abençoados. Quando desonramos a Deus, Ele é impedido de nos abençoar. Os 2 textos apresentam uma realidade muito diferente. Esse de Marcos apresenta uma realidade de escassez, onde Jesus disse: não pude fazer milagres. Ele ficou impedido de fazer milagres. Já no texto de Provérbios 3:9, ele mostra uma realidade diferente de abundância, onde os celeiros estão cheios e os lagares transbordam. O que determinou a diferença entre um e outro é a decisão de honrar a Deus. Em Marcos, Jesus confirmou: muitos querem, ou todos querem, todos nós queremos abundância, prosperidade, crescimento em Deus, no nosso ministério. Ministério cheio de milagres e operações de maravilhas. Queremos ser prósperos. Não queremos ser prósperos só financeiramente. O homem de Deus anseia ser próspero nas coisas de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, quer ser usado poderosamente pelo Senhor. Essa pregação não é sobre dinheiro. Essa prosperidade não é para você ficar rico. Ainda que seja, quando você entender os princípios do Senhor, Ele vai transbordar os seus lagares. Mas aqui eu falo da abundância no Senhor. Todos nós queremos ter um ministério, uma vida de ministério de milagres. Mas se não honrarmos ao Senhor, essa atitude torna um desejo dele impossível de ser realizado. Apesar de ser colaborador, essa palavra não consigo. Apesar de ser abençoador dos que o buscam, Deus fica impedido pela sua própria palavra revelada de abençoar aqueles que deixam de honrar. Nós precisamos honrar a Deus, não é um sentimento. Ainda que quando estamos aqui nós devemos adorar, nos prostrar. Mas honrar a Deus é uma atitude proposital de honrar. Não é sentimento. A atitude de honrar
princípio de honrar a Deus. É a nossa atitude e não o nosso desejo que determinarão essa realidade, experimentando abundância ou escassez. Se quisermos abundância, precisamos aprender a honrar a Deus. Experimentar uma vida de milagres com todos os sentidos, precisamos honrar a Deus na prática, com nossas atitudes, dia a dia. Não apenas em palavras, em gestos. Como faremos isso? No começo da pregação eu falei, honrando nosso casamento, honrando autoridades, das muitas maneiras que devemos honrar a Deus. E à medida que fomos cheios do Espírito Santo, à medida que aprendemos a palavra, isso se tornará uma prática contínua em nossa vida. Eu peguei algumas essenciais, na minha opinião, que devem ser praticadas propositalmente. Honramos a Deus como colocamos em primeiro lugar em nossas vidas. Provérbios 3:9, como foi lido aqui, nos ensina que honrar ao Senhor com as primícias. A primícia é o primeiro princípio de honra, pois destaca a Deus como o primeiro. Ele é o primeiro. Primícia de honra. Deus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Dando a Ele a primícia do nosso tempo, a primícia do nosso dinheiro. Quando você faz o seu orçamento, Deus está lá em cima ou Deus está na sombra? Deus está lá em cima? Como está Deus no seu tempo? Você tem tempo para Deus? Estamos demonstrando na prática a sua vontade. Estão acima de qualquer outro projeto. Deus tem que estar acima da sua faculdade. Deus tem que estar acima do seu trabalho. Porque quando fizer isso, você prosperará. Por mais pouco que você ganhe, não é a quantidade, não é o valor, ele prosperará. Porque se você ganhar um salário mínimo, não precisa gastar em remédio. Isso não é maldição. Não estou falando sobre você honrar a Deus com as primícias. Você vai ficar doente, não é isso. Estou aqui para abençoar. Não é uma quantidade. Você precisa saber o que você vai. Não me interessa. Interessa se as primícias são de Deus. Porque você pode ser abençoado. Você é abençoado. Uma pessoa abençoada.
Não depende da quantidade do livro. A primícia é a diferença entre a oferta de Abel e a oferta de Caim. Abel deu as primícias, enquanto Caim faz como a maioria. Primeiro vê o resultado da sua colheita, fez as contas e deu o que sobrou. Deu uma oferta ao Senhor. Quando agimos assim, agimos sem perceber que destacamos, que não destacamos o Senhor no primeiro lugar. Primícias é colocar tudo que um dia foi nosso debaixo do senhorio de Jesus. É colocar nossos recursos, tempos, talentos, disposição, serviço ao reino de Deus. A primícia é o princípio de prosperidade e destaca Deus como primeiro. O dízimo é um princípio de fidelidade, garante o básico, comer, vestir. Primícia é um princípio que abre as portas. As primícias devem ser dadas com óleo vivo. Quer aprender a honrar a Deus? Dê a Ele as primícias de sua vida. Dinheiro, tempo, o melhor da sua saúde, talento da sua vida. Você tem uma voz bonita? Não como eu. Cante a Deus. Você tem habilidades com os números? Precisamos de gente boa em conta. Você tem talento para representar, para dançar? E próximo. Dê as primícias. Você é jovem, você pode pular, você pode correr. E as primícias para o Senhor. Você será próximo. É melhor que você fala. Promessa do Senhor. Honramos a Deus quando respeitamos e valorizamos a Ele e os seus ensinos. Honrar tem a ver com respeito, valorização, apreciação. Muitos deixam de honrar a Deus com o mesmo tesouro quando tratam a sua palavra e a sua presença na sua vida como algo comum. Ou seja, dão ao ensino da palavra de Deus a mesma atenção que dão a Platão e outros. Ou um livro de autoajuda. O mesmo valor. Leem a Bíblia, mas está lendo no início do dia nem signo lá. O que diz esse pandeirão hoje? Sinceramente, não diz. Mas não valorizam a palavra do Senhor. Tratam como um livro qualquer. Escolhem pecar, satisfazendo a sua carne, entristecendo o Espírito Santo, ou mesmo fazendo o que é errado, mas deixando de fazer o que Deus pede na Bíblia, porque não são cobrados. Sabem o que devem fazer, têm a consciência que é certo, mas não fazem, porque não tem um pastor cobrando aqui toda semana. Agindo assim, desonrando
no Senhor. Lembre que os nossos frutos que mostram o que somos de verdade. Honrar a Deus. Valorize os ensinos. Muitas vezes, nosso pastor fica aqui 1h40. Mas a zelo, a pesquisa, por mais que eu me aprofunde em estudo e ensinamento de avaliação, não passa de 45 minutos. Porque há uma diferença de 30 anos entre o meu ministério e o dele. Isso representa as folhas a mais na pregação. Honra. Não digo que às vezes seja cansativo. Mas honra, preparo, o zelo, a dedicação. Honre. Honre a palavra. Honre o ensinamento. E pratique. Pratique. Honramos a Deus quando não duvidamos dele. Nossa incredulidade e insegurança desonra a Deus, pois quando duvidamos, estamos desagradando a Deus. Desonrando a Ele, pois estamos declarando que não temos plena certeza e cumprirá o valor. Desonramos a Deus quando a nossa incredulidade não acredita que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Desonramos a Deus quando não acreditamos que no passado homens e mulheres passaram no meio do mar e não molharam nem seus pés. Desonramos a Deus quando não cremos que mulheres estéreis deram à luz a filhos. Desonramos a Deus como precisamos de provas materiais. Agora sim eu acredito. Porque os paleontólogos descobriram resquícios de um dilúvio. A fé é a certeza daquilo que não vemos, mas cremos. Quando os cientistas provarem para você, já não é mais fé. A fé está bem ligada ao que eu falei anteriormente. A fé vem pelo ouvir e ler a palavra de Deus. Isso é promessa. Leia a palavra. Medite na palavra. E o Espírito Santo vai encher você de fé. E não haverá dúvida. Não haverá questionamento em seu coração. Isso é de Deus. Quando nós questionamos, a nossa incredulidade que nos atinge de vezes em vezes. Mas mergulhe na palavra, medite na palavra. Olha, Senhor, essa palavra torne-se rema em meu coração. Torne-se vida. Porque eu dependo disso para continuar. Deus não treinará essa certeza do seu coração. A incredulidade desonra a Deus. Porque quando não cremos, chamamos ele de mentiroso. Chamamos ele de incapaz de cumprir aquilo que ele prometeu. A palavra fala: nunca se viu um justo mendigar um pão. É fácil acreditar
essa palavra, quando você abre a geladeira, ela está funcionando, ela está explodindo. Mas muitos não sabem como comer. E pela fé, não faltará comida. Pela fé, não faltará comida. Não. Porque não foi levar o primeiro. Não é comigo. Pela fé. Não duvidando de nada que está. Por mais que pareça impossível. Porque quando você prega a palavra, você pode ter argumentos, você pode ser um cara que fala bem, você pode até ser um cara simpático, como é o meu caso. Você pode fazer estratégias. Quem convence do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Quem traz o homem ao arrependimento é o Espírito Santo, não é você. Então, quando você está anunciando o reino de Deus, você tem que crer que a palavra de Cristo tem poder. O Evangelho tem poder. Quando você orar por cura, não é você que cura, mas você tem que crer na operação do Espírito Santo. Você tem que crer que Deus é suficiente e poderoso para curar uma dengue a um câncer. Quando você prega a palavra, você tem que crer que aquilo está entrando no coração do homem mais duro, mais perverso, mais sanguinário. Está entrando no coração da mulher mais promíscua, daquele cara que está completamente rendido às drogas. Você tem que crer pela fé que o Senhor pode restaurá-los. E eles serão santos como nós, lavados no sangue do Cordeiro, para a glória do Senhor. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Honramos a Deus quando damos graças em tudo. O povo de Israel, durante o período de peregrinação pelo deserto, desonrou e irritou a Deus ao ponto dele decidir que nenhum deles entraria na terra da promessa. A maneira como fizeram isso foi com suas murmurações e reclamações. Quando entregamos a nossa vida, sabemos que Ele passa a dirigir os nossos caminhos. Reclamamos, murmuramos do rumo que a nossa vida tomou, demonstra nossa arrogância, egoísmo e ingratidão. A Bíblia não pede para dar graça por tudo. A Bíblia nos pede para darmos graças em tudo. Mas nem tudo é motivo de graça. Mas Deus mandou darmos graças em tudo. Amém? Deus mandou darmos graças em tudo. É difícil entender? Beleza. Você vai ser abençoado. O dar
dar graças em tudo mostra que conseguimos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e somos agradecidos por isso, pelo fato de Ele continuar sempre conosco, como prometeu. Dar graças em tudo é o reconhecimento de que recebemos de Deus mais que merecíamos. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o inferno. Tem alguém aqui que não é pecador? Ou você merecia o inferno? Dar graças em tudo é o reconhecimento que recebemos de Deus mais que merecemos, pois merecíamos o inferno. Ele nos deu redenção. Quando damos graças em situações desagradáveis, estamos declarando que as lutas, as aflições da vida aqui nunca tirarão a alegria da salvação. Ou nos farão esquecer do favor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus. Você é salvo. Você tem esperança. Porque o Senhor colocou esperança, colocou certeza na fé. E que quando você morrer, há um lugar maravilhoso, preparado pelo Cordeiro. De eternidade a eternidade. Assim. Um lugar. E por mais que sua mente seja fértil, por mais que você seja criativo, sua mente nunca imaginou como será. Você tem motivo para dar graças a Deus? Não sei por que você está passando. Você não precisa passar pela prova sorrindo, como diz uma música. Muitas vezes você precisa da glória de Deus. É de graça. Senhor, eu tenho esperança. Eu sei. Pelo sangue do Cordeiro. Atitude. Você não precisa estar passando por uma prova e ficar com aquele sorriso falso na cara, ou no rosto. Mas dê graças a Deus. Peça ajuda, peça oração. Nossa, difícil. Não é fácil. Mas Jesus sabe. E Jesus passou por mim. É maior do que eu posso passar. Amém? Dar graças em tudo. Honramos a Deus quando damos a Ele algo que nos custa. Muitos têm dedicado a Deus sobre sobras da vida. Quando não justificam falando, não sobrou. Não sobra tempo para orar. Não sobra tempo para fazer discípulos. Não sobra dinheiro para ofertar. Limite é a fazer discípulos. Tem que buscar. Nós vemos o exemplo de Davi, quando foi lhe dado um campo para levantar um altar. É essa a situação. E ele, não, isso eu tenho que pagar. Porque exige um custo para agradar a Deus. Primícia é fazer discípulos, vai custar talvez
queremos sacrifício, algo que gostamos ou desejamos. Mas quando fazemos isso, honramos Deus. Muitas vezes, vai custar o nosso tempo de descanso. Vai custar dinheiro do nosso bolso, além das primícias, as ofertas. Vai custar dinheiro. Vai custar compreensão. Vai custar paciência. Vai custar você abrir a célula na sua casa e ter uma cortina suja, um tapete sujo, um vaso quebrado. Mas se isso não se torna uma rotina, às vezes vai custar. Às vezes vai custar. Às vezes vai custar você ter que dormir 1h da manhã e acordar às 4. Vai custar. Tudo tem preço. Honramos a Deus quando estamos dispostos a algo que custa a nós. É exemplo simples que todos os outros. Uma vez tinha um bazar aqui, a Maria pegou uma camisa minha, pôs no bazar. Eu tinha um valor sentimental inestimável pela minha camisa. Eu fiquei indignado com aquilo. Embora ela estivesse amarrotada, velhinha, mas eu gostava. Eu tenho certeza, se eu chegasse com a Grace ou as irmãs que cuidam do bazar, elas me devolveriam, porque eu tenho quase prantos. Exagerei. Mas eu peguei, comprei ali. E hoje o senhor está dizendo, eu preciso ser liberto dessa coisa. Não, por isso que ela deu. Entendeu? Você entendeu? O sentido do negócio. Mas hoje, além de pagar com essa camisa, eu pegaria melhor e colocaria naquele lugar. Aquele dia eu simplesmente paguei o valor. Hoje eu pegaria uma camisa melhor e colocaria naquilo lugar. Amém? Honramos a Deus quando honramos as autoridades que Ele tem posto sobre nossa vida. Quando honramos as autoridades religiosas, líderes de célula, pastores. Quando honramos autoridades civis, presidente, governador, prefeito, juiz, delegado, etc. Quando honramos familiares, pais ou responsáveis legais. Quando honramos autoridades sociais, como os nossos professores, síndico do nosso prédio, zelador. Honramos a
a Deus. Quando desrespeitamos as autoridades, desrespeitamos a Deus de maneira indireta, pois toda a autoridade provém dele. Toda autoridade provém de Deus. Nessa questão da autoridade, hoje está surgindo um grupo dos desigrejados. Somos pessoas infunadas de tal orgulho, conhecimento e autoridade. Eu sou o cara. Eu não vou respeitar esse monte de ladrão que veio roubar meu dinheiro. Homens de pouca cultura, ignorantes, que nem sequer conhecem a palavra. Eu não preciso de igreja. Eu sou a igreja. Uso o conceito de Deus para desvincular a obrigação de sermos submissos à autoridade. Ele mesmo não se prega, ele mesmo não se unge, ele mesmo não se desigrejados, arrogantes e papuados, orgulhosos, cheios de conhecimento. Mas igreja é comunhão. Com todas as dificuldades, igreja é comunhão. O Senhor instituiu alguns pastores, profetas. Assim Deus falou. Assim tem que ser. Isso é inquestionável. Se você não se sujeita, você não é abençoado. Simples. Você não precisa se sujeitar. E eu concordo. Há irmãos aqui com muito mais conhecimento que eu. E devem ser honrados. Mas o Senhor ungiu alguns para pastores. Eu ainda não sou pastor. Virando. Mas o Senhor instituiu alguns para pastores, líderes, diáconos. Honre essas pessoas. Sinceramente. Honre as autoridades. Presidentes. Filhos. Eu vou ser esse político. E depois eu fico com a e que o Senhor está falando. Lembre-se que a prática dos princípios de honra junto com sua fidelidade é que determinará se você experimentará abundância ou escassez. Não o seu desejo, mas devemos praticá-lo por amor. É a motivação correta. Não de medo de sermos amaldiçoados. Não de medo de passar fome. Por amor. Por amor. Obediência. Não por temor de maldição. Obediência. Não por, sei lá, por temor. Honre seu irmão. É precioso para isso. O Pai deu o que tem mais precioso.
primogênito, o Cordeiro perfeito de Deus, para morrer por nós. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Quer honrar a Deus? Aprenda a praticar o princípio de honra com a motivação correta. E você será abençoado. Amém? Essa palavra que eu tinha para a igreja, espero que ela cause efeito e devido no seu coração. Honre a Deus em primeiro lugar. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Vamos ficar em pé. Senhor, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe nessa comunidade. Que essa palavra, Senhor, se torne rema, realidade de vida. Que caia num terreno fértil que frutifique. Deus, obediência, honra a quem merece toda a honra. Ô Senhor, repreenda o devorador. Que muitas vezes tem atacado nossas finanças. Repreenda. Elas. Ô Senhor, tem um espírito de obediência. Opera maravilhas. Que esse conceito seja tão real que seja inquestionável. Toca a sua igreja, Senhor. Precisamos ser prósperos em anunciar o reino de Deus. Precisamos ser próximos em unção do Espírito Santo para curar, para libertar os cativos. Precisamos ser prósperos em boas obras, porque estaremos cheios do Espírito Santo, cheios de amor. Opera maravilhas, Senhor. Opera maravilhas. Opera maravilhas. Visita cada coração. Opera maravilhas. O Senhor é Deus. Não é impossível para ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Pelo que o Senhor está fazendo. Obrigado porque o Senhor está operando na sua igreja, na sua santa igreja. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. Quando te conhecemos, ficamos prostrados. Te honramos.